Continuando então aqui com as nossas características da nossa obrigação alimentar, a gente vai verificar que essa é uma obrigação incessível e inalienável. O que eu quero dizer com isso? Diante do caráter personalíssimo, o artigo 1707 do Código Civil de 2002, ele vai enunciar para nós que a obrigação de alimentar não pode ser objeto de cessão gratuita ou onerosa. Então essa cessão deve ser lida em sentido amplo a englobar, por exemplo, a cessão de crédito, na regra dos artigos 268 a 286, melhor dizendo, a 298 do Código Civil, a cessão do débito ou a cessão de débito ou de assunção de dívida, na regra do 299 a 303 do Código Civil também, e mesmo a cessão de contrato, se excepcionalmente for o caso, tá? Então a gente tem que anotar que os contratos de transmissão ou cessão não podem ter como objetos direitos essencialmente pessoais ou existenciais, principalmente aqueles relacionados com a própria dignidade humana, caso aqui em concreto dos nossos alimentos. Isso justifica também a inalienabilidade dos alimentos, ou seja, que eles não podem ser vendidos ou doados. Enfim, então como reforço para essa possibilidade, melhor dizendo, para essa impossibilidade de cessão contratual, seja gratuita ou onerosa, pode ser mencionado o princípio da função social do contrato e o teor do enunciado 23 do CJF do STJ, segundo o qual o princípio em questão limita a autonomia contratual quando presente interesse individual relativo à dignidade humana. E o enunciado doutrinário serve para nós como uma luva. Por quê? Porque ele consegue ilustrar muito bem a questão dos alimentos e a sua relação com a dignidade da pessoa humana e, portanto, a sua inalienabilidade. Tranquilo? Além disso, a gente tem a regra do artigo 11 do nosso Código Civil, segundo o qual os direitos da personalidade são como regras intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer uma limitação voluntária pela autonomia da vontade ou a nossa própria autodeterminação. Então, não se olvide que os alimentos se situam entre esses direitos, portanto, há uma limitação voluntária para eles. Além disso, a obrigação dos alimentos ela é incompensável. Isso, dentro da regra do mesmo artigo 1707 do Código Civil, ele vai vedar para nós que a obrigação alimentar seja objeto de compensação, ou seja, forma de pagamento indireto que gera extinção de dívidas mútuas ou recíprocas entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras entre si. Onde está lá essa compensação dentro do Código Civil? Dentro dos artigos 368 a 380 da nossa codificação material. A nossa atual codificação afasta uma polêmica anterior que possibilitava a compensação de alimentos, principalmente nos casos de reciprocidade de dívidas entre o alimentante devedor e o alimentando credor, não importando a sua natureza. Ora, não há dúvidas quanto a essa impossibilidade. Por quê? Porque primeiro, pelo teor taxativo do nosso texto legal, que ele vai visar proteger o alimentando. E segundo, que pelo comentado caráter personalíssimo dessa obrigação alimentar, a gente também não poderia fazer essa compensação. E também, por fim, o terceiro fundamento dessa impossibilidade é porque a compensação acaba sendo, de forma indireta, uma forma de repetição da dívida de alimentos já pagas. Contudo, na jurisprudência a gente pode encontrar alguns julgados que concluem pela possibilidade de compensação dos alimentos pagos a mais pelo devedor, o que seria plenamente justo diante da vedação do enriquecimento sem causa na regra do 884 do Código Civil. Então, se você pagou a mais, aí sim você poderia compensar, por exemplo, no mês subsequente, etc. Tá? E a jurisprudência é clara nesse sentido. E outra justificativa utilizada para tal conclusão é que não há uma compensação propriamente dita. Por quê? Porque vai existir um abatimento do valor que foi pago a maior anteriormente, pois as dívidas não são recíprocas. Então, inobstante, a gente não deve se filiar a tal forma de julgar. Por quê? Porque se os alimentos foram pagos a mais, não caberá a sua repetição. Não cabendo a repetição do indébito, por óbvio, não cabe a sua compensação. Nota-se que a nossa possibilidade de compensação acaba sendo utilizada como uma forma de reaver o que foi pago, o que é vedado quando se trata de obrigação de alimentos. A gente vai entender um pouquinho
disso. Por quê? Porque no que concerne o afastamento do enriquecimento sem causa, este vai ceder espaço para uma proteção maior do alimentando com um fundamento constitucional na dignidade humana na regra do inciso 3º do artigo 1º e do artigo 8º do nosso recente Código de Processo Civil. E utilizando-se a técnica de ponderação também na regra do parágrafo 2º do 489 do Código de Processo Civil, a gente tem esse posicionamento. Então, concluindo, pura e simplesmente pela impossibilidade de compensação dos alimentos, a gente tem alguns julgados vindo lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e assim sucessivamente. E nesse sentido dessa impossibilidade, é a premissa 16, publicada na edição 65 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, quando diz para nós que não é possível a compensação dos alimentos fixados em pecúnia com parcelas pagas em natura. E aí cita uma série de precedentes vindos do nosso Superior Tribunal de Justiça. Tá? Mas, todavia, entretanto, em março de 2017, surgiu uma aparente contradição perante outra premissa, e essa outra premissa foi publicada na edição 77 da Jurisprudências em Teses, conforme a afirmação número 13, que diz para nós que os valores pagos a título de alimentos são insuscetíveis de compensação, salvo quando configurado o enriquecimento sem causa do alimentando. Então, essas teses parecem ser, sim, conflitantes, necessitando, claro, de uma pacificação na matéria, na opinião da doutrina, porque a gente tem uma contradição ali nessa jurisprudência em tese do nosso Superior Tribunal de Justiça. Na verdade, essa possibilidade de compensação dos alimentos parece sim prevalecer na atual jurisprudência do STJ. A propósito, em 2018, a quarta turma do STJ prolatou uma decisão contrária à tese número 16, constante na edição 65 da citada ferramenta, que a gente expôs anteriormente. Então, de qualquer forma, fazendo um contraponto doutrinário a esse posicionamento do STJ, o Rolf Madaleno é a favor da compensação das dívidas alimentares. Por quê? Porque a proibição da compensação alimentar vem repetida no Código Civil de 2002, mostrando-se como um dos exemplos que reclamam uma profunda reformulação do direito familista diante da evolução dos costumes e da libertação econômica dos cônjuges e conviventes, já apartados dos tradicionais papéis dedicados exclusivamente aos afazeres domésticos. Em sentido contrário ao Rolf Madaleno, a gente tem o Paulo Lobo, que vai falar para nós que quando a dívida for de alimentos e o alimentante for, ao mesmo tempo, credor do alimentando, em virtude de alguma dívida que ele tenha contraído com ele, não pode ser pleiteada essa compensação. Por quê? Porque não se compensa dívida de natureza econômica com dívida de natureza existencial. Sinceramente, eu acho essa fala do Paulo Lobo brilhante. Então, eu acho que eu tô mais para o Paulo Lobo do que para o Rolf Madaleno, com todo respeito. Além disso, a questão da obrigação alimentar ela é impenhorável. Por ser personalíssima, inacessível e inalienável, a obrigação ela é também impenhorável na regra do artigo 1707 do Código Civil e do inciso 4º do artigo 833 do CPC de 2015. E além disso, a gente tinha a nossa regra da impenhorabilidade também no nosso artigo 649, incisos 4º também, do CPC de 73, e essa impenhorabilidade mantém uma relação com o tão mencionado Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo de Luiz Edson Fachin, nosso brilhante ministro do Supremo Tribunal Federal, nosso professor da Federal do Paraná, e a gente vê essa obra, esse instituto, esse Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, aí em vários ramos do nosso civil. Mas observa-se que ao viés que a quebra da impenhorabilidade se dá justamente diante da obrigação alimentar. Então, a título de exemplo, o artigo 3º, inciso 3º da Lei 8.009 de 1990 determina que uma das exceções à impenhorabilidade do bem de família legal ocorre nos casos de obrigação de alimentos sendo cobrados de um ou mais integrantes dessa entidade familiar. Em complemento, a gente tem que acrescentar que os alimentos têm o condão de quebrar a impenhorabilidade dos salários e renda em geral, conforme o artigo 833, parágrafo 2º do CPC de 2015, correspondente ao artigo 649, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 1973.
Um caso concreto que eu tive na prática foi uma questão de uma execução de alimentos. A gente vai falar aí as execução, cumprimento de sentença, provavelmente na aula que vem, são ritos distintos hoje, né? Mas eu tinha uma dívida alimentar que eu peguei um processo em curso, eu fui me subestabelecer. Esse processo já era antigo, era de 2005, e era de uma prestação alimentar ali de 2005 até meados de 2009, alguma coisa assim, e pelo rito da expropriação de bens, pelo rito da penhora, famoso rito da penhora. E não conseguia receber, e esse executado nessa oportunidade, ele era um policial militar aposentado, então ele já estava na reserva, recebendo ali a aposentadoria dele. Como essa dívida que ele tinha essa natureza alimentar, ou seja, essa dívida para com os filhos, foi pedido a penhora de 30% da aposentadoria desse policial da reserva, e sim, foi decretado. Tá? Então, a gente consegue ter uma exceção à impenhorabilidade do salário, aposentadoria, bem de família, quando esse crédito é decorrente de uma obrigação alimentar. Vou fechar o vídeo aqui e aí a gente já caminha para o final dessas características da nossa obrigação alimentar. Já voltamos.